curso irá ajudá-lo a garantir uma vaga na próxima residência, no próximo programa de residência multiprofissional. Oi, gente, meu nome é Luana Benevides, eu sou enfermeira formada pela Universidade Estadual do Ceará e acabei de concluir, agora no final de fevereiro, a residência multiprofissional do Programa de Prevenção e Terapêutica Cardiovascular da Faculdade de Medicina da USP, aqui em São Paulo. O meu programa de residência ele foi todo no INCOR, que é o Instituto do Coração, que é um dos institutos que fazem parte do Hospital das Clínicas. Em 2018, quando eu terminei minha faculdade, eu estava bem decidida que eu queria fazer residência, devido aos vários exemplos que eu fui vendo, principalmente no finalzinho da faculdade, de pessoas que faziam residência e super indicavam. Então, o meu estímulo de fazer a residência foi principalmente por ter a oportunidade de colocar, de aprender, na verdade, na prática, toda a teoria que a gente vê na faculdade e aprofundar ainda mais essa teoria em um assunto que eu sempre gostei na faculdade, que foi cardiologia. Então, eu conheci pessoas que fizeram residência, que faziam residência, e elas me estimularam a também fazer. Durante o finalzinho da minha faculdade, eu conheci uma amiga que era residente na época, e a prática dela me chamou muita atenção. O cuidado dela com o paciente, o trabalho dela na equipe multiprofissional, as aulas que ela tinha, as oportunidades de discussões que ela tinha dentro da residência, que me chamou muita atenção e foi um dos fatores que também fez com que eu tentasse. E aí, logo em 2018, assim que eu terminei a faculdade, eu resolvi me inscrever no curso preparatório, né, para residência multiprofissional da professora Michele, e aí eu comecei a criar minha rotina de estudo. Minha rotina de estudo, além das aulas que na época podiam ser presenciais, eu também estudava em casa. Minha rotina de estudo era de segunda a segunda e nem sempre era fácil, gente. A gente sabe que é bem cansativo, que tem dias que a gente não tá afim. E uma das coisas que me estimulou bastante foi que uma grande amiga minha também estava com o mesmo objetivo que eu, de passar na residência. Então, juntas, nós criamos um cronograma e nós estudávamos juntas. Mesmo que não tivesse essa interação de estudo, né, no momento que a gente marcava de estudar, a gente ficava no mesmo ambiente, eu no meu lugar estudando, ela no lugar dela estudando. E isso fortalecia e estimulava muito, porque quando eu não estava afim, ela me puxava e vice-versa. E aí eu me inscrevi em algumas residências e fui fazer as provas, né? E aí, por que São Paulo? Logo quando eu decidi fazer a residência, eu fui em busca de quais editais eu iria estudar para tentar as provas, né? E aí eu pensei em São Paulo, por achar São Paulo uma cidade incrível e que me proporcionaria tanto conhecimentos para minha profissão, boas experiências para minha profissão, quanto também me traria muito amadurecimento pessoal. Então, aqui em São Paulo eu fiz a prova do Círio e a do INCOR, e em Fortaleza, claro que eu não ia deixar de fazer uma prova na minha terra, né? Eu fiz a prova da Escola de Saúde Pública. E aí fiquei entre cardiologia e na Escola de Saúde Pública eu tentei unidade de terapia intensiva, que era uma segunda opção que eu tinha. E aí passei nas três e aí veio a super dúvida, né? E aí, de fato, foi um super desafio quando eu decidi vir pro INCOR. Sair da minha zona de conforto, sair da casa dos meus pais pra vir pra uma cidade que eu não conhecia, que eu não tinha família, né? Tinha amigos e tudo, mas não tinha minha família. E aí foi um super desafio. Mas hoje, depois de 2 anos, depois de todos os desafios que eu enfrentei, porque a residência, ela é muito maravilhosa, mas também ela tem muitos desafios. 60 horas semanais é bem desafiador, mas é muito gratificante. O aprendizado que eu tive durante a residência é impagável. Então, assim, hoje, 2 anos depois, eu digo pra vocês que super vale a pena estudar, tentar a residência e fazer a residência, aproveitar cada segundo da residência, porque todos os aprendizados desse período, eles vão ser essenciais para a sua vida profissional e para o resto da sua vida. Tenho certeza que você vai levar. Hoje, não faz 1 mês só que eu terminei a residência e eu já posso dizer que eu tô com saudades. Então,
que eu quero falar pra vocês, eu quero incentivar vocês a fazer, é um conhecimento que a gente leva pra vida. E é isso, quem tiver oportunidade também de ir pra outra cidade, se for da sua vontade, né? Porque eu sei que nem todo mundo quer sair da sua cidade. Mas quem tiver essa vontade, eu também estimulo a sair. É uma experiência sem igual. Então é isso. Espero que eu tenha ajudado um pouco, contribuído um pouco para vocês entenderem a rotina do residente antes da aprovação e durante a aprovação. E dizer para vocês o quanto vale a pena. E aí, meu povo, professora Juliana Nobre, chegando aqui para participar junto com vocês da Semana Residente 2022. Estarei junto com vocês agora, preparando para Resmute de vocês. Questão de residência é questão bacana, né? É uma questão que coloca a gente para pensar, é uma questão que geralmente é aprofundada. Eu adoro questão de residência. E a gente vai trazer hoje aqui nessa live várias questões. Agora, essas questões eu quero só que vocês saibam que é pílula do que vem por aí. Pílula do que tem lá no curso. Então é só uma amostrazinha para deixar vocês com água na boca, tá certo? Seguinte, vamos conversar sobre residência? Bora? Mas antes da gente começar a conversar aqui, quero que vocês se inscrevam lá no Instagram do Curso MS, @CursoMS. Além disso, vocês não já estão aqui na live? Vai lá, deixa o like é bom, né? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa a notificação, porque quando tu ativar a tua notificação, tu vai receber toda a vida que o Curso MS publicar alguma coisa, material gratuito de altíssima qualidade. Não deixa de se inscrever, tu não pode perder não, porque tem muita coisa legal. Você enfermeiro, você acadêmico de enfermagem que quer se preparar para a residência, você quer ser residente? Então vamos comigo aqui agora. Começar, oh meu Deus, não vou ficar olhando para vocês, ó, vou ter que sair da tela, professora, adora ficar aqui, ó, um tete a tete, no olho, mas não vai dar não. A gente não vai enrolar muito não, a gente vai começar logo com a questãozinha da residência, vou pegar minha caneta, da residência Resmute São Paulo 2021, da Banquiades, para enfermagem. Vamos lá! Sobre os aspectos fundamentais do suporte básico de vida, vamos começar com o suporte básico de vida. Amo de paixão. Mas a gente vai falar só de urgência e emergência hoje não, tá? Vamos falar de outras coisas. Eita, professora, tá toda besta? Tô toda besta. Vamos falar de outras coisas também. Suporte básico de vida no adulto a respeito da realização das compressões torácicas. Assinale a alternativa correta. Letra A. Para a realização das compressões torácicas, deve-se estender os braços e mantê-los cerca de 75 graus acima da vítima. Eu vou aparecer porque eu sou dessas. Meu povo, a posição correta do socorrista para fornecer um RCP de alta qualidade para o paciente tem que ser, primeira coisa, a mão tem que estar posicionada corretamente, região hipotenar da mão, de preferência a mão dominante, tá? Mas não é obrigatório não. A mão dominante, no terço inferior do externo, coloca a outra mão por cima, entrelaça os dedos, os braços vão ficar retos, não dobra o braço. E este braço tem que fazer um ângulo de 90 graus com o corpo do paciente. O paciente vai estar em decúbito dorsal, em superfície rígida, para você conseguir fornecer um RCP de qualidade e efetiva para este paciente, tá certo? Então, 75 graus, não, como é de banda? Não, né? Sair do meio aqui. É preciso minimizar as interrupções das compressões, pausando no máximo 15 segundos, jamais 10 segundos, tá? É necessário minimizar as compressões torácicas de toda forma. Não precisa parar a compressão torácica para fazer acesso venoso, não precisa parar a compressão torácica para fazer
intubação. Não precisa parar com pressão torácica, só para com pressão torácica quando estiver verificando o ritmo cardíaco. Ou então de 2 em 2 minutos para verificar o pulso do paciente. É nessa hora também que a gente vai aproveitar, vai verificar ritmo cardíaco, tá? E vai fazer a troca dos socorristas. Isso tudo tem que ser feito em no máximo 10 segundos. 10 segundos. Para a realização de 2 ventilações. Piorou muito. Tava ruim? Piorou. Nada de 10 segundos para fazer ventilação não, tá? Deve-se permitir o retorno completo do tórax após cada compressão, evitando apoiar-se no tórax da vítima. Exatamente, isso daqui tá certo. Quando a gente faz a compressão cardíaca no nosso paciente, a gente está simulando sístole e diástole. Quando eu faço a compressão, eu simulo uma sístole. Quando eu solto, eu simulo uma diástole. Por isso que eu preciso permitir o retorno completo do tórax. Porque o sangue que está sendo empurrado para o corpo está voltando para o coração. Se eu me apoio sobre o tórax da vítima, esse sangue não vai conseguir chegar adequadamente. As câmaras cardíacas, elas não vão conseguir se encher e não vai ser enviado o sangue adequado para suprir a demanda do corpo. Ok? Então, precisamos permitir o retorno total do tórax. Já achamos o nosso gabarito aqui. Letra C, de compressão cardíaca. D, é necessário comprimir com profundidade de no mínimo 2,5 centímetros? Não, não é 2,5 centímetros. No mínimo 5 centímetros. Ou, ainda completo aqui, né? Para um RCP de alta qualidade. Ou 2 polegadas. Um dia minha letra fica boa escrevendo na tela. Eu tenho fé em Deus. Evitando compressões com profundidade maior do que 4 centímetros? Não. 6 centímetros ou 2,4 polegadas. Tá, professora. Arrume essa letra porque não está dando para ler. Não. Pois então escute o que eu estou falando, que vai dar certo. Letra E. Para maximizar a perfusão, recomenda-se minimizar as pausas das compressões torácicas a fim de que a fração das compressões torácicas, fração da compressão torácica, seja de pelo menos 50%, não, pelo menos 60% e idealmente de 80%. É aquela questãozinha que vem para fazer você pensar. Você estava aqui olhando letra A, letra B, letra C e letra D, dizendo assim, vixe, que questão real fácil. Pois é, aí quando chega na letra E, é mais difícil de ser abordado esse assunto aqui, você vai ficar na dúvida. Vixe, eu nunca vi isso, e agora? Será que está certo? Será que está errado? E aí, é nessa hora que a casca de banana lhe pega. Então, só se você não fizer o curso no curso MS, porque aqui você aprende de tudo. Vamos para a próxima, mentira, não vamos para a próxima questão não, vamos comentar esse assunto. Olha aqui, eu trouxe 2 referências para vocês sobre isso. Para a oxigenação adequada dos tecidos, é essencial minimizar as interrupções das compressões torácicas e maximizar a quantidade de tempo em que as compressões torácicas geram fluxo de sangue. A fração das compressões torácicas, fração da compressão torácica, é a proporção de tempo em que as compressões são realizadas durante uma PCR. Olha aqui, para maximizar a perfusão, recomenda-se que as pausas das compressões torácicas sejam minimizadas, a fim de que a fração da compressão torácica seja de pelo menos 60% e, idealmente, 80%. Foi daqui que o seu examinador tirou a sua questão. Da onde foi? Das diretrizes de ressuscitação cardiopulmonar da Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2019. Aluno concurseiro tem que fazer essa salada epistemológica, essa salada do conhecimento. É uma coxa de retalho que a gente vai tentando costurar. Tem várias referências e o seu examinador ele pode utilizar qualquer uma delas. Tem as referências mais
conhecidas, como os manuais, as referências do Ministério da Saúde, mas ele também pode utilizar um artigo menos conhecido. A gente precisa resolver muita questão, a gente precisa conhecer as bancas para saber o que é que o seu examinador pode pedir ou não, o que é que aquela banca costuma pedir ou não. Tá certo? Além disso, eu trouxe outra referência aqui, ó. Os critérios para minimizar as interrupções são esclarecidos com a maior meta possível na fração de compressões torácicas, com alvo de pelo menos 60%. Isso aqui está na American Heart Association 2015. Ah, professora, está 2015. 2015. Porque as diretrizes elas vão sendo atualizadas. Mas se a última diretriz não atualizou uma informação que tinha na diretriz anterior, aquela diretriz anterior ela continua valendo. Se engane não. Cuidado com isso. Vamos para a próxima. Vamos lá. Também da Resmut de São Paulo, de enfermagem 2021. No que concerne ao uso dos desfibriladores externos automáticos, os DEAs, durante o suporte básico de vida, assinale a alternativa correta. Para crianças de 0 a 12 anos de idade, não é 12 anos de idade, 8 anos de idade. Recomenda-se utilizar atenuador de carga se disponível. Aqui está errado aqui. Para facilitar a memorização e a educação, você deve se considerar a posição das pás posterolateral para um padrão aceitável. Não, anterolateral. Anterolateral. A aplicação das pás do DEA pode ser realizada em vítimas com tórax molhado. Jamais, aí choca todo mundo, né? Não. Quando a vítima estiver molhada, é necessário secar essa vítima, ou se ela estiver numa poça de água, é necessário remover aquela vítima para um local seco. D. Desfibrilação é o tratamento de escolha para fibrilação ventricular de curta duração. Atividade elétrica sem pulso. Opa, aqui já morreu Maria Preá, né? Atividade elétrica sem pulso não é ritmo chocável, então não se utiliza desfibrilação. E TV sustentada. A gente já sabe que esta questão é uma questão, esse item é um item errado. E em pacientes com excesso de pelos no tórax, é necessário remover o excesso somente no local onde são aplicadas as pás do DEA. Exatamente. É o nosso gabarito. Olha aqui, ó, vamos comentar um pouquinho. Desfibrilação é o tratamento de escolha para fibrilação ventricular de curta duração. Vamos ver aqui o que é que essa referência está dizendo. E esta referência é o quê? Sociedade Brasileira de Cardiologia, Diretrizes de Ressuscitação Cardiopulmonar de 2019. Tirei de lá, foi um print. Eu e o seu examinador, porque ele também copiou e colou, fazendo só algumas modificações. Então, estude, meu povo, estude aqui com a gente que eu vou te direcionar exatamente para onde é que você tem que ir. Para facilitar a memorização pulei. Se possível, a RCP deve ser realizado enquanto o desfibrilador é preparado, ou seja, minimizando as interrupções nas compressões torácicas. Para facilitar a memorização e a educação, considerar as pás, ou considerar a posição das pás anterolateral um padrão aceitável, viu? Para as crianças de 1 a 8 anos, recomenda-se utilizar atenuador de carga se disponível. Tá vendo, meu povo? Copiou e colou. Para crianças menores de 1 ano de idade, um desfibrilador manual é preferível, que é aquele que a gente chama de cardioversor, aquele equipamento que é mais moderno. Se não tiver disponível, pode ser utilizado o DEA com o atenuador de carga. Se nenhuma dessas opções estiver disponível, aí, meu povo, pode utilizar o DEA com pá de adulto mesmo. Vai com pá de adulto. Em pacientes com excesso de pelos no tórax, é necessário remover os pelos em excesso somente no local onde as pás vão ser aplicadas, viu? Exatamente. Se a vítima estiver com o tórax molhado, antes de aplicar as pás do DEA, secar.
Remover adesivos medicamentosos, hormonais, caso estiverem no local onde serão posicionadas as pás do DEA. E recomenda-se que programas de acesso público à desfibrilação para pacientes em parada cardíaca extra-hospitalar sejam implementados em locais onde existem mais chances de ocorrer parada cardíaca testemunhada. Para adultos em PCR testemunhada, quando um DEA estiver disponível, de imediato, é aceitável que o desfibrilador seja utilizado o mais cedo possível. Para adultos com parada cardíaca não monitorizada, ou para quem um DEA não estiver imediatamente disponível, é aceitável que a RCP seja iniciada enquanto o desfibrilador está sendo checado e aplicado e que a desfibrilação sindicada seja realizada logo que o dispositivo estiver pronto para uso. Vamos para a próxima. Essa daqui, ó, é da Unifesp, tá? Mais especificamente, enfermagem e neonatologia. O conhecimento e a habilidade em reanimação neonatal são essenciais para todos os profissionais que atendem recém-nascidos em sala de parto. Mesmo quando se esperam crianças ígidas, ou seja, tudo normal, né? Sem hipóxia ou asfixia ao nascer. Assinale a alternativa correta. Aqui, sempre grife o que é que a sua banca quer, o que é que o seu examinador está pedindo. Primeiro, a temperatura ambiente da sala de parto deve ser no mínimo de 16 graus Celsius para que se mantenha com maior facilidade a temperatura corpórea normal do recém-nascido. Meu povo, se a gente estiver falando do Guia dos Profissionais da Saúde, volume 1, ele é lá de 2012, a gente está falando dessa temperatura aqui de 26 graus. Se a gente estiver falando das diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria, para crianças por recém-nascido acima de 34 semanas, a gente está falando de um intervalo entre 23 a 26 graus Celsius, ok? Mas de qualquer maneira está errado. Conheça as suas referências e o que elas dizem. Para a recepção do recém-nascido, deve-se utilizar as precauções padrão que compreendem lavagem das mãos, lavagem e higienização correta das mãos e uso de luvas, avental impermeável, máscara e proteção facial para evitar contaminação do profissional com material biológico do recém-nascido. Tá certíssimo. Copiou e colou. Copiou e colou. 3. A determinação da necessidade de reanimação e a avaliação de sua eficácia dependem da avaliação simultânea de 2 sinais, a respiração e a frequência cardíaca. Certíssimo também. Então, aqui, ó, certo, V, né, V, tá certo, daqui tá falsa, tá errada. 4. O boletim de Apgar deve ser utilizado para determinar o início da reanimação e as manobras a serem instituídas no decorrer do procedimento. Não deve ser utilizado. O boletim de Apgar não é utilizado. Tá falso. E após o 5º, né? Após o clampeamento do cordão, o recém-nascido deverá ser mantido sobre o abdômen ou tórax materno, usando o corpo da mãe como fonte de calor, garantindo-se que o posicionamento da criança permita movimentos respiratórios efetivos. Certíssimo também. Ok? Então, nós temos 2, 3 e 5, 2, 3 e 5, letra D de desfibrilação. É o nosso gabarito. Eu nem estou aparecendo para vocês, mas apareço. Aqui, ó. Olha aqui de onde foi que esta banca tirou, copiou e colou. Estou dizendo para vocês que ele copiou e colou, por isso que eu aviso sempre, conheça as suas referências. Precisa fazer o rastreio deste mundo de referências e literaturas que a gente tem aí no mundo dos concursos. Primeiro, ó, a temperatura ambiente da sala de parto deve ser de no mínimo 26 graus, para que se mantenha com maior facilidade a temperatura corpórea normal do RN. Para a recepção do RN, deve-se utilizar as precauções padrão, que compreendem lavagem de higienização correta das mãos e uso de luvas, avental impermeável, máscara e proteção facial para evitar a contaminação do profissional com material biológico do RN.
Após o clampeamento do cordão, o RN poderá ser mantido sobre o abdômen e ou tórax materno, usando o corpo da mãe como fonte de calor, garantindo-se o posicionamento da criança, que o posicionamento da criança permita movimentos respiratórios efetivos. A determinação da necessidade de reanimação e a avaliação de sua eficácia dependem da avaliação simultânea de 2 sinais. Só olhando aqui como é que tá a interação de vocês aqui na live, tá? Eu quero curtida, vamos lá, dá o like, deixa o like. A determinação das necessidades de reanimação e a avaliação de sua eficácia dependem da avaliação simultânea de 2 sinais. Respiração e frequência. Estou dizendo para vocês que a banca copiou e colou, Ctrl+C, Ctrl+V. O boletim de Apgar não deve ser utilizado para determinar o início da reanimação, nem as manobras a serem instituídas no decorrer do procedimento. No entanto, sua aferição longitudinal permite avaliar a resposta aos RNs e as manobras realizadas e a eficácia dessas manobras. Se o score for inferior a 7 no 5º minuto, ele é realizado no 1º e no 5º minuto, né? Recomenda-se a sua aplicação a cada 5 minutos até os 20 minutos de vida. Tá? Pô, isso aqui é uma pílula do que vocês vão ver no nosso curso. Já estou dizendo isso mesmo, tem isso aqui e muito mais. Vou resolver só essa aqui rapidinho, porque eu vou já dar um intervalozinho aqui para beber uma águazinha, que minha garganta tá pegando fogo. 4, também da FUVEST. Também da FUVEST 2021. Tô no meio? Tô no meio. Sobre o acolhimento com classificação de risco nos sistemas de urgência do SUS, é correto afirmar que a avaliação de risco e vulnerabilidade é considerada, tô dizendo que minha garganta já foi, uma prerrogativa específica dos profissionais de saúde que atendem no serviço de saúde considerado. Não, meu povo, é exatamente o contrário. A avaliação de risco não é prerrogativa específica dos profissionais de saúde que atendem o serviço de saúde considerado. Deixa eu aparecer aqui bem rapidinho para vocês. Ó, aqui dentro desse mundo da classificação de risco, a gente tem várias referências. A gente vai ter aí a portaria 2048, que fala, que aborda de uma maneira mais ampla esse assunto. A gente vai ter aí o manual do PNH de acolhimento e classificação de risco. A gente vai ter também, esse é de 2004, e foi esse daqui que a banca utilizou. Inclusive, essa questão aqui é uma questão bonita, porque é uma questão interpretativa. Vou falar para vocês aqui. A gente também tem o manual de classificação de risco nos serviços de urgência e emergência, esse daí é de 2009, e além de tudo a gente tem o site do Grupo Brasileiro de Avaliação de Risco, que é o representante do protocolo de Manchester, tá certo? Inclusive, vou deixar aqui para vocês uma dica, lá tem uma nota técnica sobre o protocolo de Manchester e a Covid que vale a pena ser lido. Entra lá no site, ok? Pois vamos lá. A classificação de risco considera prioritariamente a entrada por filas e ordem de chegada aos serviços de saúde. É exatamente isso que a classificação de risco veio desfazer. São as filas e o atendimento por ordem de chegada. Implica escutar atentamente o usuário, seus problemas e demandas, mantendo o foco na doença apresentada. Foco na doença, jamais isso aqui vai contra todas as diretrizes do SUS, né? Sem considerar outros aspectos como questões emocionais e contexto social. Não, faz a avaliação do usuário, levando em consideração o risco, as vulnerabilidades, contexto social daquele usuário. Não. Letra D, consiste em dispositivo técnico assistencial que altera a forma de fazer gestão da assistência e de considerar as relações de acesso aos serviços de saúde. Meu povo, isso aqui tá certo. Não é com essas palavras que tem lá na nossa referência, lá no manual do acolhimento, manual de acolhimento com classificação de risco. Né? Aí tem um paradigma
ético-estético e mais alguma outra coisa que tem lá, que eu não me lembro o que é. Que fala que a forma de fazer gestão muda, porque o usuário vai ter que ser protagonista e vai participar mais ativamente do processo saúde-doença dele. É uma forma de fazer gestão da assistência. E lá também tem dizendo que o acolhimento deve considerar as relações de acesso aos serviços de saúde, né? O profissional da saúde, ele vai gerar uma postura no usuário, ele vai ouvir o usuário e as relações entre elas vai mudar. Acabar a hierarquia que existia do profissional de saúde como o detentor de todo o conhecimento e o usuário como o receptor do conhecimento. E a avaliação quanto ao risco e à vulnerabilidade deve considerar estritamente o grau de sofrimento físico apresentado pelo usuário. Essas palavras assim, exclusivamente, estritamente, apenas, cuidado quando vocês virem essas palavras na prova de vocês, porque geralmente elas trazem alguma exclusão que não está certa. Então, pise com cuidado nessas questões, tá? Não é estritamente o grau de sofrimento físico, não. Leva também em consideração o risco do usuário. Beleza? Seguinte, vou dar um intervalozinho aqui breve, vou olhar os comentários aqui no chat. Eu fico aqui, né, olhando e me desconcentro até. Até daqui a pouco, só o tempo de beber uma água. Olá, gente. Meu nome é Ana Lídia Ferreira. Eu tenho 26 anos e eu sou enfermeira formada na Estadual do Ceará. A minha trajetória, ela sempre foi voltada pela saúde da mulher, que foi o que eu escolhi, assim, para aprofundar mais. E foi uma coisa que eu não me arrependi. Desde a minha graduação, eu já sabia da existência da residência por amigas mais velhas terem feito e falado que era uma experiência muito bacana. E aí, quando eu decidi fazer residência, assim, foi uma decisão difícil, porque eu não iria logo de cara começar trabalhando, tentar ter o meu dinheiro, mas ao mesmo tempo foi uma experiência de falar, não, eu vou conseguir tentar fazer com que o meu currículo melhore para entrar no mercado de trabalho mais especializado. A partir do momento que eu me coloquei para estudar em casa sozinha para a residência, vi o quanto era difícil, mas que não era impossível. Vi que você estudar em casa, assim, solto, você fica sem um foco maior, com questões específicas para fazer, materiais direcionados. E aí que me indicaram o curso MS, que me ajudou no direcionamento. E eu comecei a estudar presencialmente na época, no curso com a Michelle, e me ajudou bastante ter esse foco maior. O que me ajudou também, que foi incrível, foi estudar com a minha amiga, que era da minha sala, e foi tentar residência junto comigo. A gente compartilhou várias tardes de estudo, utilizando o material do curso e indo para casa estudar, fazer simulado. Então, estudar em grupo é sempre experiência muito enriquecedora quando as pessoas têm foco. E eu agradeço muito a ela pela companhia também. Quando a gente viu que foi possível realizar esse sonho e passar na residência, foi que a ficha caiu que realmente valeu a pena esse esforço. Eu consegui passar na residência do Sírio-Libanês, da USP e aqui da MEAC em saúde materno-infantil. E aí eu escolhi ficar na USP em obstetrícia, que era o meu sonho. Foi uma experiência assim, incrível. Lá eu pude ver que eu tive uma experiência bastante diferenciada no ponto principalmente teórico, porque eu tive umas oportunidades que eu acho que eu não teria se tivesse feito aqui. Não assistenciais, porque a assistência ela no Brasil todo não difere. O que difere realmente são as estruturas, né, as infraestruturas, o que o Estado oferece, mas que a parte teórica lá eu tive contato com professores, com especialistas da área. Eu tinha como referência e que nunca achei que eu ia
ter contato com essas pessoas, isso foi incrível. Sobre a parte assistencial, conhecer o hospital universitário na cidade universitária da USP e ter contato mesmo com aqueles polos do Complexo HC me ajudou assim a ver o quanto que o ensino, a pesquisa linkados fazem a diferença. E no mais, realmente foi uma experiência pessoal muito grande por morar sozinha, sair da minha cidade, me virar mesmo, uma pessoa que morava com os pais, e que você realmente crescer na parte pessoal, ela vai sim ajudar na sua parte profissional. Para as pessoas que têm medo de fazer essa escolha, vai aí a minha dica. E é isso. Eu agora estou grata por ter concluído esse sonho e sei que é só o começo de tudo, que agora vai ter muito chão pela frente, mas que eu me sinto mais segura em atuar na assistência, né, atuar de frente às minhas pacientes e dar o melhor. É isso. Voltamos, meu povo, voltamos. Vamos dar continuidade aqui às nossas questões, vamos continuar se divertindo aqui nesta noite maravilhosa, com esta live maravilhosa. Você que vai ser residente, vamos lá. Semana Residente 2022 aqui no curso MS. Já seguiu lá? Lá no Instagram? Já deixou o like aqui? Já se inscreveu no canal? Já ativou a notificação? Se não, faz agora. Por favor, vai lá, nunca te pedi nada. Vamos para a próxima questão. Julgue os itens a seguir no que se refere à atenção à saúde do recém-nascido. Vale, professora, que hoje tu tá toda trabalhada no RN. Pois é, nem só de urgência e emergência vive uma professora, né? E de crianças no contexto da infecção pelo novo coronavírus. E aí? À luz das recomendações do Ministério da Saúde, ó, vai ser um negócio legal aqui com vocês, um negócio sério. Presta atenção nesse assunto de coronavírus, de Covid, porque a gente está esperando muita coisa por aí. Obviamente, eu acredito que as bancas podem ainda estar um pouco inseguras, porque como as referências, elas mudam muito, tudo muda muito rápido. A gente tem uma referência num mês, no outro mês já tem outra referência diferente, dizendo outra coisa totalmente diferente. Então, é meio pisar no que não se conhece aí. Eu entendo, mas a gente está esperando muita coisa que vocês puderem contemplar. E dentro do nosso material da Resmute 2022 vai ter muita coisa de Covid. Estamos preparando um material muito massa, viu? Muito massa. Pois vamos lá. À luz das recomendações do Ministério da Saúde. No caso de parturiente sintomática, veja bem, que a gente pode ter sintomática e assintomática. A gente está num ambiente que precisamos levar em consideração os parâmetros para definir o que fazer. E é assim que vem descrito nas nossas literaturas. Ainda na sala de parto, deverão ser adotadas medidas rigorosas para a prevenção de infecção do recém-nascido. Com a abolição do contato pele a pele, sim, tá certo. Não é recomendado. Devendo ser realizados imediatamente o clampeamento do corte do cordão umbilical. Não. Depende das condições de nascimento do bebê. Se o bebê, ele nasceu rígido, corado, com tônus muscular, se ele chorou, esse clampeamento do cordão, ele pode seguir as diretrizes recomendadas, que tem aí o clampeamento entre 1 e 3 minutos, né? Banho obrigatório do recém-nascido logo após o nascimento e suspensão da amamentação. Banho obrigatório do recém-nascido, não, o banho não é obrigatório. O banho, ele vai ser de acordo com a instituição que o bebê nasceu. O banho não é obrigatório. Obrigatório é a secagem e evitar a hipotermia daquele bebê. Após o nascimento e suspensão da amamentação. Suspensão da amamentação, tá certo.
a amamentação ela vai ser suspensa até que seja organizada aquela situação, a mãe seja organizada de forma que o bebê ele possa ser amamentado sem correr risco. Ok? Então, tem algumas coisas certas e tem algumas coisas erradas aqui nesse item, né? Nessa questão. No caso, como é uma questão SEBRASP, né? CESP, SEBRASP, a gente precisa avaliar o item todinho. É a dica que eu dou para vocês quando vocês estiverem resolvendo questão do CESP, SEBRASP. Professor, o que é isso aí, CESP, SEBRASP? É porque o CESP, ele deixou de ser CESP e virou SEBRASP. Mas como ele era muito conhecido como CESP, a gente continua fazendo essa referência. CESP, SEBRASP. Mas hoje em dia é o quê? SEBRASP. E aí, essas questões do SEBRASP, ele tem essa característica de que você precisa analisar tudo que vem dizendo, porque às vezes ela vem toda certinha, quando chega lá no final, rasteira em você. Então, muito cuidado, analise bem direitinho quando vocês estiverem resolvendo esse tipo de questão, ok? Essa questão 5 aqui, ela tá errada. 6. Todo recém-nascido cuja mãe tenha diagnóstico confirmado de Covid-19 deverá obrigatoriamente realizar exames laboratoriais para investigação de SARS-CoV-2. Não, a orientação não é essa. Valha, mulher, sai do MEI. Não, a orientação não é essa. A orientação é que todo recém-nascido que esteja com sintomas deve realizar o exame para investigação do SARS-CoV, tá? Então, a recomendação é essa. Essa questão aqui está errada. Olha aqui, ó. Temos a nossa referência, que é a Sociedade de Pediatria de São Paulo, que traz bem descrito. Tem também todas essas informações lá na Sociedade Brasileira de Pediatria. São iguais, professora? Sim, são as mesmas referências, só que eu trouxe aqui da Sociedade Brasileira de Pediatria de São Paulo, porque ela está mais objetiva e fica mais didático. Mas se vocês quiserem ler a nota da Sociedade Brasileira de Pediatria, fiquem à vontade, está lá no site. Então, os cuidados específicos lá na sala de parto com o bebê. Clampeamento do cordão deverá ser realizado em momento oportuno, de acordo com as diretrizes de reanimação. Lembra que eu falei para vocês? Vai depender de como é que o bebê vai nascer. Precisamos avaliar. Não realizar o contato pele a pele. A rotina do banho do RN deverá seguir as normas de cada serviço. Não tem nada desse banho obrigatório. Enviar a placenta para exame anatomopatológico sempre que possível. A amamentação deve ser adiada para o momento em que os cuidados de higiene e as medidas de prevenção de contaminação do recém-nascido possam ser adotados. O transporte do recém-nascido para as unidades neonatais, UTI, UCI ou alojamento conjunto, deve ser realizado em incubadora de transporte. Além disso, a gente tem as recomendações para o RN sintomático. Os sintomas no período neonatal geralmente são insidiosos e inespecíficos. Os critérios diagnósticos sugeridos são apresentados a seguir. Critério diagnóstico, né, para suspeita de Covid, pelo menos um dos sintomas clínicos: instabilidade térmica, hipoatividade, recusa alimentar e taquipneia. Achados no raio-x de tórax: opacidade em vidro fosco, né, que é característico, únio bilateral, múltiplas áreas lobulares. Isso aqui a gente vai discutir no nosso curso. Isso aqui é só a amostra, a gente se aprofunda muito mais. Múltiplas áreas lobulares ou subsegmentares de consolidação, alto risco de infecção para a Covid-19. A gente tem que fazer o levantamento da história, né? Familiares ou cuidadores diagnosticados com infecção por Covid-19, contato próximo com alguém com infecção provável confirmado por Covid-19, contato próximo com alguém com pneumonia de causa desconhecida. A comprovação diagnóstica do RN é feita após resultado positivo para o Covid-19, através do PCR viral, em amostras de trato respiratório com coleta de suave. Até o momento, a coleta de material está indicada apenas para RN com sintomas respiratórios configurado caso suspeito.
vínculo epidemiológico materno ou na comunidade nos casos de readmissão. Beleza? Vamos lá. Mais umas questõezinhas aqui. Mas aqui voltamos para amada urgência e emergência. De novo. No que se refere... SEBRASP também. Da UNB-HUB Resmult 2018. No que se refere à atenção cardiopulmonar, bem como aos protocolos nacionais de atendimento em serviço de urgência, julgue os próximos itens. Os esforços de ressuscitação cardiopulmonar em pacientes que apresentam hipotermia devem ser prolongados. Sim, deixa eu aparecer aqui só um pouquinho para conversar aqui com vocês. Sim, os esforços de ressuscitação dos pacientes com hipotermia, os pacientes com overdose por drogas, os pacientes afogados, todos esses pacientes devem ter os esforços para ressuscitação prolongados, tá? Então tá certo. Tô no meio? Tô não. Vou continuar aqui até eu chegar aqui nessa questão aqui, ó, e aí eu saio. A manobra de Heimlich, que eu fico olhando os comentários. A manobra de Heimlich em criança com obstrução grave deve ser interrompida caso ela se torne irresponsiva, passando-se imediatamente para as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Tá certo. A manobra de Heimlich, criança com obstrução grave, então a gente tem que a manobra de Heimlich, ela vai ser realizada em pacientes com obstrução grave, ou seja, obstrução total. Quando o paciente ele tem uma obstrução leve, não tem indicação de realização de manobra de Heimlich. A gente vai só estimular a tosse, acalmar o paciente, ficar ali com ele e vai estimular a tosse. Como é que a gente diferencia uma obstrução grave de uma obstrução leve? A obstrução grave, o paciente ele não vai conseguir falar, ele não vai emitir sons, ou então, se ele emite algum som, vai ser uma respiração ruidosa. Esse daqui é o paciente grave. O leve, o paciente consegue tossir, o paciente ainda consegue falar. Aqui ele está trabalhando com uma criança com obstrução grave. Se ela está grave e ela está responsiva, a gente vai aplicar a manobra de Heimlich. Agora, se essa criança ela evolui para irresponsividade, ela fica irresponsiva, a gente vai iniciar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Show? Então, tá certa essa 8ª questão aqui também. E 9. Crianças vítimas de submersão, independentemente de apresentarem parada cardíaca, prometi que ia sair do meio e tô aqui, né? Independentemente de apresentarem parada cardiorrespiratória, devem ser transportadas para o hospital, pois sintomas respiratórios tardios podem aparecer. Exatamente. Tá certíssima esta questão. As crianças vítimas de afogamento, vítimas de imersão, submersão. A gente vai ver no nosso curso os conceitos de imersão, submersão, que a gente tem aí no afogamento, as classes do afogamento. Porque o afogamento, ele é bem, aparecer aqui, ele tem nuances diferentes da reanimação cardiopulmonar no suporte básico de vida. O afogamento é outro mundo, tá? É um mundo à parte, com características específicas para ele. Aqui, a gente tem que observar essas crianças que são vítimas de afogamento e elas precisam ser mantidas em observação no hospital, tá certo? Vamos discutir aqui um pouquinho, ó. Isso aqui é o manual, manual do SAMU 2016. Eu recomendo que baixe tanto o suporte básico como o suporte avançado de vida. Foi daqui que a banca tirou. Ó, manter esforços de ressuscitação cardiopulmonar enquanto a vítima apresentar ritmo, FV e TV. Isso aqui
é sobre a interrupção dos esforços de ressuscitação. Se o paciente estiver apresentando ritmo FV e TV, ou FV AESP, FV e TV, a gente vai no bolo, né? No costume, FV e AESP, manter os esforços de ressuscitação. Aplicar o protocolo da linha reta quando o paciente está em assistolia. O protocolo da linha reta para o paciente em assistolia. Verificar cabos, né? Adequada conexão de cabos e eletrodos, aumentar o ganho de sinal de monitor, amplitude, potencial e sinal, e checar o ritmo em outra derivação. Então, é o protocolo da KHD, né? Então, aí vocês tirem as suas próprias conclusões, tá? Estamos ao vivo, então é melhor evitar a fadiga, falando esse tipo de coisa. Não há parâmetro de tempo de RCP para tomada de decisão, não existe. 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, não existe não, ok? Caso o suporte avançado de vida dê apoio a uma equipe de suporte básico, o médico deverá considerar o ritmo inicial da PCR e a indicação de desfibrilação com o DEA, o tempo da PCR e o tempo de resposta da equipe, se a PCR foi assistida pelo solicitante ou pela equipe, e a informação de doenças prévias que possam auxiliar o médico na tomada de decisão quanto à interrupção das manobras. Os esforços de RCP devem ser mais prolongados em pacientes que apresentam hipotermia, overdose de drogas ou outras causas potencialmente reversíveis de PCR, como pacientes afogados. Ó, a obstrução grave de criança irresponsiva, isso aqui também foi do manual do SAMU. Eita, estão mandando eu acabar aqui a live, né? Então, na criança com obstrução grave, se a criança tornar-se irresponsiva, o profissional deve interromper a manobra de Heimlich e iniciar manobras de ressuscitação cardiopulmonar tal e qual está lá na sua questão. Estão mandando eu ir embora, eu vou só discutir essa última aqui para eu encerrar a nossa live maravilhosa. Atentar para o direito, né, da criança de ter um acompanhante, considerar a cinemática do trauma sempre que buscar possíveis lesões associadas. Isso aqui é para o afogamento. Isso aqui é o protocolo afogamento, que está lá no manual, tá? Tudo isso é do manual. Atenção, manual do SAMU 2016. Atenção para a possibilidade de lesão de coluna cervical. Todos os pacientes pediátricos vítimas de submersão, mesmo que assintomáticos, devem ser transportados para o hospital devido à possibilidade de aparecimento tardio de sintomas respiratórios. Todos os pacientes com PCR devem ser transportados para o hospital, pois deverão receber esforços de ressuscitação por períodos mais prolongados. Ok? Manual do SAMU 2016, baixem. E quero só falar uma coisa aqui para vocês rapidamente. Nosso curso está muito melhor, tem muito mais coisa. Obviamente isso aqui é só uma amostrinha, vamos ter muito mais questões mais bacanas, mais elaboradas, e a gente vai discutir e a gente vai se aprofundar também. Quero todo mundo quinta-feira ligado na live, não só você, enfermeiro, que é com quem eu tô falando. Eu sei que diretamente é para você que eu tô falando, tá direcionada essa live aqui, enfermeiro e acadêmico de enfermagem, mas para todo mundo, todos os profissionais da saúde. Quinta-feira tem novidade, quinta-feira vai ser uma live, ó, daquelas. Quero todo mundo quinta-feira ligado aqui no canal do Curso MS no YouTube. Já compartilha esse canal aqui com todo mundo para ninguém perder. Já ativou a notificação? Pois notifica. E até a próxima live, meu povo. Beijo!
recurso irá ajudá-lo a garantir uma vaga na próxima residência, no próximo programa de residência multiprofissional.